Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, a palavra de Deus possa tocar no seu coração de uma forma toda especial. Eu quero aqui convidar você para ler o texto bíblico, trazendo mais um conteúdo para o canal, pois alguns dias eu não estava gravando por conta de problemas que estavam me impedindo, de gravar. Mas Deus, em sua infinita graça, nos concede a graça de estarmos mais uma vez aqui para trazer-nos uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, para o seu coração. E o livro é João, capítulo 17. E depois nós vamos para a carta de João, capítulo 5, primeira carta, capítulo 5, bem do versículo de número 11. Mas eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like, deixa muito like nesse vídeo, meus irmãos. Você que assistiu o vídeo, deixa o like no vídeo, porque aquele like é que vai ajudar que a plataforma leve esse vídeo mais distante. Muitas outras pessoas vão ver, vai chegar para eles também. Por quê? Porque você deu o like. Quando a gente não dá o like, o vídeo não fica parado, não tem como ele prosseguir sozinho. Então, você pode pegar o link do vídeo também, compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, parentes. E assim nós vamos evangelizando e levando o Evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus, que traz a salvação, traz a vida e a vida eterna. Então, sem perca de tempo, João capítulo 17. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, e o versículo 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bendito seja Deus. Meus queridos, isto é a palavra de Deus para a nossa vida. A vontade do Senhor é que todos os homens se salvem, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque determinou um dia em que há de julgar o mundo com a sua justiça e os povos com a sua retidão. Mas manda agora que todos os homens se arrependam em todos os lugares. E aí o apóstolo Pedro, escrevendo também ao Lucas, que já escreve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, ele diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados pela presença do Senhor, e venha os tempos de refrigério da sua alma. Então, queridos, é uma controvérsia entre as religiões. Tem um grupo de pessoas que eles não dão crédito ao Filho de Deus, ao Cristo, que deu a vida para salvar a minha vida e a sua vida. Eles não dão crédito. Eles dizem que somente o Pai deve ser adorado. Somente o Pai deve ser buscado. O Filho não. O Filho apenas contribui na salvação, mas quem salva é o Pai. Muito bem. Então, na primeira carta
de João, no capítulo de número 5, e o versículo 11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. A vida eterna está em Cristo. Meu irmão, meu amigo, não adianta você fazer promessas, não adianta você fazer caminhadas, fazer penitências. A parte de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, não há salvação. Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador. É tão certo que o apóstolo Pedro diz que Cristo significa Senhor. Jesus significa Senhor e Cristo é Salvador. Então, no versículo de número 12, João diz mais: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quem não dá crédito ao Filho, quem não recebe ao Filho como Senhor e como Salvador da sua vida, como você quer ter a vida eterna? Como é que você quer desfrutar de um paraíso aqui na terra, que aqui na terra não existe paraíso? E como é que você vai querer herdar alguma coisa eterna de Deus sem Cristo, sem o Filho? Tem que receber o Filho, pois o Filho, no capítulo 5 de João, ele diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, glória! Passou da morte para a vida. Está vendo aí? Aí ele diz no capítulo 10, ele diz: eu sou a porta, entrai pela porta, porque quem entra pela porta achará pastagens, entrará e sairá. Ou seja, quem entra por Cristo se torna livre. Livre de quê? Livre do pecado, livre da condenação, livre da morte eterna, porque Cristo é a vida eterna. No capítulo 10 e no versículo 10 ele diz: o mentiroso, o ladrão, não veio senão para matar, roubar e destruir. Aí ele diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Muitos dizem que ser crente é um meio de vida. Muitos dizem que ser crente é para se esconder atrás da Bíblia. Mas eu te digo, meu amigo, que todo aquele que recebe a Cristo, que crê em Cristo, na sua palavra, ele está entrando pela porta. Ele está entrando para a vida e para a vida eterna. Ele está entrando para a vida em abundância. Sabe que a abundância, você pega um copo e vai enchendo de água aquele copo. E quando à medida que o copo vai enchendo, aí chega um momento que ele enche. Você continua botando água e ele vai derramando, aí vai transbordando, transbordando, transbordando e a água não para. Isso é abundância de vida. Jesus falou para a mulher samaritana, disse: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas se fará nele, oh glória, uma fonte que jorra para a vida eterna. Oh, aleluia! Está esperando o quê, meu irmão? Está esperando o quê, meu amigo? Chegou a tua hora. Crê no Senhor Jesus Cristo.
e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Não entre nessa não. Não entre nessa que o homem não tem espírito, que o homem só tem alma. Não entre nessa que o homem não pode adorar o Cristo. E disse João na revelação de Cristo, ele diz: eis aí o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe quem é o Cordeiro? É o Filho de Deus. Até os 7 selos que estavam todos selados. Não apareceu. João olhava para um lado, olhava para o outro, e alguém procurava quem era digno de abrir os 7 selos. E não apareceu ninguém. Nenhum dos anjos, não apareceu ninguém. E aí João se desesperou. E chorava muito, chorava demais, porque não tinha quem abrisse os selos. Mas de repente, chega um ancião, chega um varão e toca nos ombros de João e diz: não chores. Lembra de quando a mulher ia enterrar o filho dela? Quem foi que chegou e disse: não chores? Oh, aleluia! Aquele que consola o coração abatido, o coração aflito, aquele que tira da ânsia da morte e da vida. Ele disse: não chores. Aleluia! Porque o leão da tribo de Judá, ele vai abrir os 7 selos. Glória a Deus. Aí João diz mais: estas coisas vos escrevo a vocês que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. No Evangelho que escreveu João, capítulo 14, e o versículo 6, está escrito da seguinte maneira: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe quem falou isso? Não foi João. Sabe quem falou isso? Não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo Paulo. Sabe quem falou isso? Não foi Maria. Quem falou foi o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi ele que falou. Glórias. Aí em João capítulo 3, aí ele escreve e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, oh aleluia, que deu, ele não está dizendo Deus, o Pai desceu e deu. Não, Deus deu o seu Filho unigênito, único. Unigênito quer dizer único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não se dissolva, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Meu amigo, a vida eterna está em Cristo. Cristo é a vida eterna. A tua vida é preciosa. Te apressa para te salvar em Cristo, meu irmão. Você que distanciou dos caminhos do Senhor, não demora, procura hoje. Hoje procura Cristo, porque Ele está te esperando, Ele está te aguardando. Muitas pessoas têm dito assim: esse negócio de evangelho, desde quando eu nasci, é ouvindo que Jesus vem, e Jesus nunca veio. Sabe por que Ele ainda não veio? Porque Ele está esperando você se entregar a vida a Ele. Porque se Ele já tivesse vindo, você já estava eternamente perdido. A sua alma não tinha mais jeito. É por isso que Ele ainda não veio. Dê graças porque Ele ainda não veio. Porque no dia que Ele vier e te achar desordenado, te achar desorganizado, despreparado, você vai ficar aí, vai sofrer as consequências. Aí a palavra diz mais: quem crê no Filho tem a vida eterna. Você crê no Filho? Você crê no Filho de Deus? Você crê no Cristo que morreu, que deu a vida dele?
Mas ele disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida, mas tomo de volta. Aleluia. Você crê no Cristo, Filho do Deus vivo? Pois se você crê nele, você tem a vida eterna. Mas se você não crê nele, está aqui na palavra, ó. E que o que, porém, desobedece ao Filho, não verá vida. Não verá o Filho, não verá vida. Não verá a vida eterna, não terá a vida eterna. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Não deixe isso acontecer. Entregue sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Cristo hoje. Aí a palavra diz aqui assim também, olha. Capítulo 3 de João, versículo de número 19. E a condenação é esta. Não, versículo 18. Quem crê nele, no Filho, não é condenado. Mas quem não crê nele, no Filho, já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é essa. É essa a condenação. Por isso, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele está fazendo um grande convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aleluia! Meu amigo, esta mensagem é evangelística. Encontrarei descanso para vossas almas. O descanso da alma não está nos braços daquela donzela que você está pensando só nela. Não está nos braços daquele príncipe que você está pensando só nele. Não, o descanso da alma está em Jesus Cristo. O descanso da alma não está na riqueza, no dinheiro, não está nos bens materiais que você tem, não. O descanso da alma está em Cristo. Você pode ir ali, ter a sua chácara, ter seu sítio, sua fazenda. Você tem um descanso ali do seu corpo. Você vai, toma aquele banho naquele rio, água fresquinha, né? E aí você almoça aquele churrasco bom, maravilha, aquela Coca-Cola, né? E vai se deitar naquela redonda, varandada. E aí você está descansando o corpo físico. O físico está descansando, mas ele descansa agora, daqui a pouco ele está cansado de novo. Mas o descanso da alma, você só encontra em Cristo. E o descanso da alma acontece uma só vez. O descanso do corpo acontece agora, daqui a pouco ele está cansado de novo. O descanso da alma, quando se encontra com Cristo, ela descansa em Cristo. E quando ele vai daqui, eternamente o descanso está preparado, o descanso está garantido, porque ele deu a vida para resgatar a minha e a sua vida. Meu querido amigo, fique com essa palavra, receba essa mensagem de Deus no teu coração, e que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa. Eu quero agradecer você por ter nos dado esta oportunidade de entrar aí na sua casa através do seu celular, da sua televisão. E que Deus abençoe todos. Quero mandar aqui um abraço a todos os inscritos do canal, todos os seguidores e aqueles que vão seguir agora, que vão se inscrever no canal. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com mais pessoas. Compartilha e vamos pregar o Evangelho de Cristo em nome de Jesus. Quero te agradecer. Amém.